Diário de uma líder, o assunto de hoje. Eu que vivenciei uma liderança, né? A gente sempre é líder de alguma coisa. A gente é líder de casa, a gente é liderança no trabalho, nós somos lideranças nas igrejas. Então, um papel de uma mulher líder. Eu escrevi algumas coisas aqui, há tempo meu coração ardia sobre esse assunto, o diário de uma líder. A habilidade de reconhecer e gerenciar as emoções é uma faceta crucial de uma liderança. Eu conheci uma esposa de pastor lá no tempo, muito tempo atrás, e ela era criticada por estar nos bastidores. Ela não assumia aquele papel que era dito para a esposa de pastores. Estava sempre com o olhar de longe, observando toda aquela movimentação daquela igreja. O pastor ativo no seu ministério. Esposa de pastor, pastora é. Um dito por muitos. E isso acontecia. E a cobrança era intensa em cima daquela mulher. Mas ela estava em oração, em aprendizado, aguardando o momento certo dela tomar aquele papel. Em oração, ela pastoreava a sua primeira igreja, que era a sua casa. Mas quando assumir, como assumir esse papel? O ministério é dele ou é nosso? Em uma entrevista, uma esposa de pastor disse: tive meus conflitos em relação a esse chamado. Quando namorávamos, éramos noivos, não existia essa carga tão pesada de liderança. E os nossos filhos serão sempre expostos a olhares de eles têm que ser perfeitos. A família tem que ser exemplo. E aí Dulce sempre questionava essas situações. Eu não pedi para ser esposa de pastor. Eu não pedi para ser liderança. E isso acontece na vida de muitas mulheres que são colocadas no ministério devido ao chamado do esposo. E aí volta a pergunta: o chamado é dele ou é nosso? E aí existe um preço a pagar. E os nossos defeitos, as nossas dores, as nossas fragilidades, a quem recorrer? Perguntava Dulce. A quem falar quando o problema está instalado dentro das nossas casas? Essa é a pergunta de muitas líderes que devem chegar no seu ambiente, junto aos seus liderados, mostrando fé, força, coragem, saúde, onde muitas vezes está sangrando por dentro. Ser líder não é fácil, gente, não é fácil. E aquela esposa lá de cima, que eu disse que só estava em off, observando de longe todos aqueles liderados, ela, ao longo do tempo, foi desempenhando sua função, foi se alegrando, tendo prazer e não a cobrança de liderar. E hoje ela tem uma experiência espetacular de liderança. Tudo tem seu tempo, nada deve ser forçado. O chamado, ele é em conjunto, mas também ele é individual. O que adianta um ter um chamado e o outro não aceitar o chamado? Ela não estava atrás de palanques, de foco, de luzes. Ela queria ter a certeza de que ela estaria preparada para a liderança. Porque o líder, ele deve entender que ele é alvo de muitas coisas, muitas críticas, e o seu emocional deve estar em equilíbrio. Mas todo líder, ele é humano, carne e osso, e ele sente
as dores. A liderança, ela sente as dores. Então, por isso que ninguém deve cobrar de quando você vai estar em atividade. Deus não chama os capacitados. Ele capacita os chamados. Se você foi colocado sem querer numa posição de liderança, creia que Deus irá te dar forças, irá te colocar todas as armaduras para enfrentar os dias maus. Sabemos que tem esposa de pastores que levam consigo segredos, dores que não pode contar para ninguém. Chegam em casa e quando as coisas não andam bem lá fora, elas encontram o silêncio. E eu, como liderada, hoje como liderada, eu observo muitas líderes sangrando em cima dos púlpitos, sangrando em frente aos seus liderados, muitas vezes em off, mas é perceptível quando há um sorriso nos lábios e os olhos sangram devido a esse ministério, devido a esse chamado. Sabemos que a recompensa vem de Deus, mas também sabemos que tem muitas líderes doentes, carregando bagagens que não são suas. Se você está passando por isso como líder, como esposa de pastor, procure, como eu disse, procure alguém em que você possa ter um aconselhamento. Se você acha que não deve retratar ninguém, infelizmente, a alma vai ficando pesada, vai ficando doente. Eu sei que Deus cura, mas é necessário nós termos um ombro amigo, um colo, uma palavra, um direcionamento. Sozinho não dá para caminhar. A Bíblia diz que um cordão de 2 dobras, ela fica mais forte. Mas é preciso saber a quem pedir ajuda, a quem se retratar, a quem pedir colo, pedir ombro. Você, líder, você pode chorar, você pode ter um colo, você pode pedir ajuda, você pode ter um ombro amigo, você pode ter um colo, você pode ter uma pessoa de confiança para conversar. É preciso conversar. Nós conversamos com Deus, mas aqui na terra nós precisamos ter um amigo. A Bíblia fala sobre o amigo. Então, se você está sendo cobrada em casa para bons resultados, você deve saber que nós somos humanos, passíveis de erros, de falhas, de dores, de vontade de não ir na igreja. Tem dias que estamos cansadas, saturadas, e Deus é o que entende tudo isso. E deixo aqui a minha palavra final, o recado final. Se você é líder, você é uma mulher, você é líder, ou você é um pastor, primeira igreja é a sua casa. Não adianta você ficar o dia todo em monte, em oração, em todos os trabalhos da igreja, se sua mulher está doente em casa, está amargurada, está caminhando contigo, mas com um olhar triste, que todos percebem. Todos percebem. Então, que a família possa caminhar junto em direção ao ministério, mas que essa família possa estar saudável. E se não estiver saudável, possa encontrar e procurar ajuda. Quantas famílias de líderes não têm lazer, não têm uma refeição aos domingos juntos? Quantas famílias que não conversam mais? Quantas famílias de líderes
que o assunto só é aqueles liderados, aquela igreja, aquela empresa. O assunto só é esse. Não tem tempo em comunhão. E isso vai ruindo as bases da família. E aí é como aquele louco construindo uma casa na areia. Não construa a sua casa em areia. Construa na rocha, porque vai vir os ventos e ela não vai cair. Beijos, até o nosso próximo vídeo.